Olá, eu sou Alexandre Figueiredo e hoje estou juntamente com Lucas Cardoso, William Rodrigues e Zélia Fonseca para falar sobre ferramentas para dashboard. No caso, hoje nós vamos falar sobre a Zorro Analytics. Bem, a Zorro é uma plataforma para criar dashboards, né? E ela permite você importar a partir de várias bases de dados. E quem vai explicar isso agora é o William. Ok, integração de dados no Zorro. Ah, na Zorro é possível você carregar vários tipos de formato de dados ou de extensões de arquivos. Como, por exemplo, Microsoft Excel, é possível carregar planilhas para lá. Arquivos com extensões .csv, HTML, JSON, e também consiste em conseguir fazer a ligação ou então a integração com outras fontes de dados, como o próprio Zorro Docs, o Google Drive, o Box, o Dropbox e a Microsoft OneDrive. Sem contar também que é possível extrair informações, né, e de certa forma, base de dados também de links direto, né, de URL direto da web. Passa para mim, por favor. Os bancos de dados aqui, como já citei anteriormente ali, são esses que a gente pode ver aqui, e muitos outros, na verdade, que não são representados todos. Dentre eles tem aqui o próprio Google Drive e a OneDrive, Dropbox e assim por diante. Também é possível fazer a conexão com o banco de dados no SQL. Passa, por favor. Ok. Também é possível a gente fazer a personalização, né, das bases através de poderosas APIs. Essas aqui são todas as que conseguem ser integradas com a Zorro, e com isso é possível rapidamente pegar dados dessas bases através das APIs. Passa, por favor. Ok, agora falando um pouco mais sobre o gerenciamento e preparação dos dados. Na Zorro é possível fazer modelos automáticos, né, baseados nas sugestões que a própria plataforma oferece. Passa, por favor, aí. Fazer a limpeza também e a organização dos dados, para que fique melhor também na hora de montar os gráficos e fazer as avaliações e validações. É possível também remover registros de dados duplicados ou inválidos através da plataforma. Por favor. Com ela também é possível fazer o enriquecimento dos dados, que, né, a mesma coisa seria fazer a transformação desses dados, até mesmo por meio de uma inteligência artificial. E passa, por favor. Basicamente, sobre essa questão de integração com outras bases, é isso. E sem contar que a plataforma consiste também, ou é possível fazer a transformação dos dados com mais de 250 funções já prontas, sem a necessidade de saber programar previamente para conseguir fazer esses filtros e transformações. Agora irei falar da análise visual que o Zorro Analytics permite. Ele permite dividir e analisar os dados de forma visual, usando uma variedade de ferramentas de visualização, com diferentes gráficos, widgets, resumos e visualizações tabulares, para criar relatórios e painéis. Possibilita criar facilmente relatórios com uma interface intuitiva, apenas arrastando e soltando. Próximo. Além disso, ele permite usar diversas opções interativas, como visualizar dados ocultos, detalhamentos, filtros contextuais e outros itens para fazer análises mais específicas. Próximo. Outra parte interessante é a visualizações geográfica. Ela possibilita a análise de dados geográficas com mapas interativos, possibilitando análises mais específicas de mapas. Outra funcionalidade do Zorro Analytics, ela permite uma análise de forma aumentada,
que a partir de diversas tecnologias como inteligência artificial e aprendizado de máquina, de linguagem de máquina no processamento, permite insights rápidos de sua análise, assim como também a geração de relatórios automáticos, que são gerados automaticamente por um único clique. Próximo. Com essa análise aumentada, a análise preditiva se torna muito mais fácil, com aplicações de modelos de previsão personalizados, valores de previsão de métricas, agilizando as tendências futuras que os dados tornarão. Outro fator que agrega ao Zorro Analytics é poder fazer análises colaborativas, que permite a democratização dos dados, compartilhamento de relatórios e painéis, além de você ter controle sobre os compartilhamentos, escolher quem pode ver e fazer com o que você acabou de compartilhar. Uma vantagem bem assertiva do Zorro Analytics é a mobilidade. Ele possui um aplicativo móvel imersivo, que é desenvolvido para acessar e explorar os painéis, os dados e relatórios através do seu celular, de onde você estiver. Bem, e não tem como a gente falar de dados sem falar de segurança. E quando a gente se trata sobre o Zorro, ele faz um tipo de privacidade por projeto. Então, quando se trata sobre seus clientes, tem muito mais controle sobre seus dados, certo? E os recursos de segurança e estrutura de governança a nível empresarial, isto fica muito firme, muito seguro para a continuação de dados, para você conseguir gerir de forma que seja correta entre seus clientes. Outro também está relacionado às funções que é imposta dentro da segurança do Zorro. Então, usuários, leitores, entre diversas funções de administrador, certo? É possível fornecer uma delimitação para cada função. Então, no seu projeto, você tem um certo painel que só tal pessoa pode acessar, ou então tal pessoa pode acessar o painel por completo, ou pode editar, ou pode adicionar mais alguma coisa nesse aspecto. Outro fato muito importante também é o backup de dados, certo? O Zorro ele faz esse backup de dados, né? É armazenado na nuvem, e você também pode fazer backups periódicos, você pode marcar em que horário vai estar fazendo esses backups, ou fazer na mão mesmo, e é tudo isso feito nos data centers da Zorro. E por fim, os registros, certo? Eles registram toda a atividade, né, do acesso do usuário ao aplicativo, quem fez login, quem mexeu nisso, quem mexeu naquilo, de onde, por quanto tempo. Então você tem bastante controle sobre quem está mexendo no seu projeto, e isso é útil, né, para gerir responsabilidade dentro da sua auditoria. Porém, nem tudo são flores, há um custo para isso. No caso da Zorro, temos do tipo anual e mensal. O anual você paga 22 por mês no plano básico, 45 padrão, 102 prêmio e o empresarial 445. Em cada um desses, ele vai estar disponibilizando várias ferramentas dentro da própria Zorro em que você pode estar utilizando, por exemplo, como a própria inteligência artificial. Dependendo do plano, se for um básico, você não vai ter. Ou a limpeza de dados, como foi explicado anteriormente por William, que a qualidade do dado ele pode limpar automaticamente, e isso também é um recurso que você tem que pagar por ele, certo? E aqui funciona da mesma forma, você vai mudar os preços para o mensal, e também tem um custo local. O custo local é o seguinte, você pode ter, né, o plano gratuito, para sempre, só que o suporte é apenas para um usuário. Você pode adicionar até 10 tabelas de 10 mil linhas e 5 espaços de trabalho, porém é limitado, certo? E com um profissional você pode pagar ali anualmente e oferece suporte a vários usuários e pode adicionar tabelas, linhas e espaços de trabalho ilimitados. Bem, esse é o Zorro Analytics, espero que tenham gostado. Falou! Bem, então aqui vamos agora para a prática. Aqui estamos na página inicial do nosso Zorro. E para importar seus dados, basta clicar nesse botão. E aqui você vai ter todos os tipos, todas as categorias. Pode clicar aqui em mais populares, adicionados recentemente, arquivos e feeds, banco de dados. Você pode escolher. Eu vou selecionar pelo Google Drive. Vou colocar aqui, ó, trabalho, sede.
certo? E vou procurar, já está o Google Drive aqui, procurar. Ele obviamente vai pedir, né, a sua conta, e aqui, ó, em opções, você pode adicionar ou remover a conta. No caso, já estou com a que eu quero, só vou simplesmente clicar nela e importar essa base de dados aqui, uma base de dados processada, em que selecionamos algumas colunas para exemplificar para vocês, certo? Aqui então a escolaridade, orientação, raça e religião. Vamos criar, colocar o nome da tabela aqui. Tabela SED. Aqui, ó. Primeira linha contém o nome das colunas? Sim. Aqui também é muito importante o formato das datas de colunas, como tem nenhum tipo de data, ele já identifica, né? Não foi encontrado nenhum tipo de data, mas caso não encontre, você pode adicionar. Você pode criar. Já importou. Fecha. E aqui estamos, já foi importado. Certo. E aqui ele pede se ele quer gerar relatórios automaticamente. Você pode clicar em sim. Aqui o que ele vai fazer? Ele vai gerar alguns relatórios, já criou um painel ali da tabela SED análise. E ele vai mostrar a distribuição de cada uma das colunas presentes. Certo? Então, distribuição por escolaridade, orientação, raça. E, além disso, você pode vir aqui em explorar sua tabela SED. Vai estar tudo aqui, ó. Certo? Então, quero analisar só uma delas. Você clica aqui e você também pode editar. Editar, pode mudar o seu dado, o seu gráfico, certo? Então, é algo bem simples. Se você clicar em 3 pontinhos aqui, também temos o gráfico de área, gráfico de bolha, gráfico de dispersão, de barras bem padrão, de linhas. E ele funciona da seguinte forma. Conforme você vai adicionando seus dados e ele vai gerando essas informações, ele vai liberando alguns mapas conforme, né, a integração dos seus dados. Por exemplo, vou colocar aqui orientação, clica aqui para gerar o gráfico, você vê que ele já mudou. Aqui você pode ver que ele vai colocar como dispersação, certo? E gráfico de linha. Agora se eu for colocar ali nele para dividir pela cor, ele já mudou. Aqui temos pela barra, tá vendo? E você pode adicionar filtros, exemplo aqui, ó, para escolaridade, só quero do ensino médio. Aqui temos, pode mudar o modo de exibição. Então, a escolaridade para ensino médio, você pode colocar só aqui, por exemplo, quem é bissexual, heterossexual, homossexual. E aqui está a contagem, porque lá tem escolaridade para contar para escolaridade. Então, 87, ensino médio, são bissexuais. 313 heterossexuais e 77 homossexuais. Você pode classificar, como o nosso eixo Y é escolaridade, quer dizer, nós não temos eixo Y, mas você pode colocar como descendente ou ascendente, certo? Então, se nós tivéssemos um eixo Y aqui para definir, você pode classificar dessa forma. Vou demonstrar aqui criando outra tabela. Não vou salvar isso aqui. Já está lá. Então, você pode vir aqui, ó, para criar, né, como um gráfico daquele ali com seus dados. Visualização de mapa. Criar visualização de mapa. Certo? Então, você vem aqui, vai adicionar o eixo X, vai ser escolaridade, e o eixo Y vai ser a orientação. Vamos fazer uma contagem dessa orientação. Ali na cor, quero dividir pela religião, e o texto que venha a raça. Vamos gerar o gráfico. Gerou como dispensação, mas eu quero em barra, então vou colocar em barra empilhada. E veja que ele gerou tudo. Então aqui nós temos, né, no ensino médio, graduação, menor. E como eu falei aqui, ó, do eixo Y, vamos gerar pelo valor do eixo Y, que é a orientação, colocar ele como ascendente. Pronto, tá do menor para o maior, né? Maior quantidade de dados. Mas aqui está muito confuso, você fala, poxa, eu só quero quem é cristão. Aí você pode vir aqui, ó, e vai desmarcando, certo? Muçulmano, outro. Enfim, temos quem é cristão. Então, quem da pós-graduação é mestiço. Temos 17 mestiços cristãos, né?
em nossa base de dados. Outras religiões, de outras raças, temos 14. De a orientação branco, da religião cristã, temos 57. E por assim em diante, certo? E aqui nós ainda podemos adicionar tudo de novo. Voltar ali no projeto de edição. Você pode filtrar. Então, filtrar a orientação. Não, aqui a orientação está como contagem. Temos que filtrar um valor real. E esse valor real vamos filtrar só quem é do ensino médio. Você gera de novo o gráfico. E aqui ele vai estar individualmente o ensino médio. E aqui possui várias. Não é só esses dashboards que ele pode criar. Certo? Aqui, como eu disse, né, conforme você vai criando, adicionando as fórmulas aqui, ele vai adicionando qual tipo de gráfico você pode estar gerando. Aqui um gráfico de dispersão, certo? Bola empilhada e por assim em diante. Bem, aqui outra coisa que eu quero mostrar é, na criação, você pode vir aqui, exibição de pivô. O que é essa exibição de pivô? Vai funcionar da seguinte forma. Na hora que você gerar aqui, que ele vai gerar aqui pela escolaridade, pela raça e pela religião. Mas você pode adicionar filtro, certo? Quero que a escolaridade, só graduação. Então, todos os dados que ele vai te mostrar aqui vai ser relacionado à graduação e conforme você vai passando o mouse, vê que ele vai te dando a informação. Se primeiro aqui é uma graduação asiático agnóstico, o segundo é uma graduação asiático budista. Como você vai passando, ele vai estar filtrado somente por este aqui, certo? Então vamos voltar aqui, tirar esse filtro. E é assim que funciona com a exibição de pivô. Outro que nós temos é a visualização de resumo, né? Ela permite que você visualize dados com agrupamento e resumo de dados. Então você pode adicionar todas as suas colunas de novo. Você gera, filtrar. Agora nós podemos filtrar pela orientação, bissexual, que para gerar, ele vai mostrar todos os bissexuais que tem em sua base de dados, certo? Então você pode adicionar mais filtros, só da graduação, você gera, só de raça, você pode colocar asiático, gera, e religião, seja cristão. Olha só, temos apenas um desses que atende esses filtros que nós colocamos. Então você pode ir brincando com o Zoho, é uma ferramenta bem simples de mexer. E você pode visualizar seus painéis, né? Como aqui, ó. Você pode adicionar, conforme você vai criando, você pode adicionar, por exemplo, aqui a distribuição que ele já fez, né? Ah, eu quero a distribuição por escolaridade. Então, todos os dados de escolaridade, você pode criar aqui um painel só para escolaridade. E na hora que você for apresentar isso, né, no modo de exibição, vai aqui estar todos os seus painéis e você pode apresentar como se fosse um slide, certo? Outra funcionalidade muito interessante é a inteligência artificial que temos aqui no Zoho, certo? Temos o modo de conversação, pode dar um hello, e conforme você vai digitando, tipo aqui, ó, de dar sugestão total. Aí vai te enviar um link, certo? Para você acessar e ver como funciona. Ou também aqui, ó, você pode ver que tem a Count of Escolaridade ou Raça by Orientação. Ele vai te dar sugestões de como você pode criar. Caso você esteja sem ideia, você pode tanto digitar aqui, certo? By Orientação. Ele te dá aqui, ó, é uma tabela do SED, certo? E você pode dar um Enter. E aqui ele gera sozinho o raça by orientação dos dados da sua tabela, certo? Aí está agrupado por isso aqui e agrupado por isso aqui. Você pode salvar e salva. É uma ferramenta bem simples de mexer. Aqui vai estar suas fontes de dados, certo? As configurações que você pode fazer
E no mais é isso.